Oi, gente. Eu tava aqui muito inspirada pra falar, né? Cheguei da academia, tô com roupa de academia, mas meio que eu só tenho roupa de academia agora e também pra ir pra faculdade e trabalhar. Não tenho mais roupa pra mais nada, né? Parabéns aí quem tem. Eu realmente não tenho mais. Eu estou muito inspirada a partir de coisas que aconteceram na minha vida a falar sobre coletividade. A gente tem visto muito aí, né? Essa ascensão da individualidade, de vamos cuidar de quem nós somos seres suficientes, você é suficiente, você é seu próprio lar. Ah, vacilou com você, tchau. E é muito importante a gente tratar da nossa individualidade, mas eu acredito que às vezes a gente esquece de como somos seres dependentes do coletivo. Exatamente. E aqui eu quero falar grupo de apoio, como é que chama? Nossa rede de apoio. Não é todo mundo que tem essa oportunidade. E não é todo mundo que tem a sorte de ter uma família. E quando eu falo de rede de apoio, eu tô falando de qualquer rede que realmente te apoie. Pode ser sua família, pode ser a família que você escolheu, que pode ser amigos, pode ser pessoas do seu trabalho, pode ser pessoas da sua faculdade, pode ser pessoas que você se relaciona, pode ser seu relacionamento, seu cônjuge, pode ser até seus animais de estimação. E eu sei que não é todo mundo que tem e que não é tão fácil cultivar isso hoje em dia. E cada dia que passa, essa nossa individualidade tem sido bem mais romantizada e a coletividade tem sido colocada de lado. O outro está sempre, se o outro não está de acordo com o que eu espero, então ele é completamente descartável. E aí nós vamos criando indivíduos extremamente individualistas e até mesmo egocêntricos que não conseguem suportar a ideia do outro ser, sei lá, diferente de quem sou ou com um objetivo diferente do meu. E aí eu vou descartando e descartando pessoas numa sociedade totalmente líquida. Eu tenho trabalhado muito essa questão dentro de mim, que é da socialização. Eu me considero uma pessoa socialmente funcional, atualmente, mas sou bastante tímida. Então eu diria que sou uma tímida funcional. Depois de tantos anos tentando lidar com minha timidez, porque eu sempre achei muito massa, assim, sempre achei muito incrível as pessoas que chegam, que falam, que conversam, que criam ali um momento de conexão. Eu sempre achei fascinante e eu nunca conseguia fazer isso. Né? Então eu estava sempre atrás de alguém, eu estava sempre participando de algum grupo, mas eu nunca era uma pessoa ativamente social. E isso me incomodava bastante porque eu não conseguia desenvolver isso dentro de mim. Eu não conseguia desenvolver esse ser social. E eu sentia que eu precisava ser muito extrovertida para poder fazer isso. E eu nunca fui, eu sempre fui tímida. E pouco a pouco eu fui quebrando essas barreiras dentro de mim, até mesmo com a terapia. E hoje em dia eu consigo ser mais sociável. Eu fui trabalhando isso, me colocando em situações mesmo de socializar, de me desafiando. Então, assim, eu sempre me desafiei bastante naquilo que eu queria alcançar. Então, se eu sou uma pessoa tímida, mas eu quero ser mais sociável, então eu me coloco em situações de socialização. Porque eu não gosto de ser uma pessoa que se isola. Eu não acho saudável pra mim, e aí eu acredito que algumas pessoas vão se sentir muito à vontade sendo sozinhas. E nada contra, né, gente? Cada um tem aí a sua perspectiva. Eu acredito que a socialização ela traz um bem social, sabe? Ela faz parte de necessidades nossas, como necessidades de pertencimento, sabe? A gente tem uma necessidade de pertencimento. E não é porque a gente tem essa necessidade de pertencimento que a gente vai se meter em qualquer grupo. Não é sobre isso. A gente precisa também saber onde a gente quer estar. Pessoas que têm interesses parecidos com o nosso, pessoas que estão no nosso meio, pessoas que fazem parte de uma realidade parecida com a nossa. Porque não adianta você querer ser um ser super sociável e ser, sei lá, um camaleão que se adequa a qualquer tipo de grupo. Na verdade, você não está sendo um ser sociável, você está sendo, sei lá, manipulador, você está sendo uma pessoa que você não é. E é por isso que nesse momento a gente precisa entender quem a gente é, pra gente não se envolver com pessoas só pra não se sentir sozinho. E aí vale a máxima, né, nesse momento de melhor sozinho que mal acompanhado. Tem um filme que eu assisti na minha adolescência, que é Into the Wild. Into the Wild, que é na natureza selvagem.
E aí essa história é basicamente o seguinte, é um garoto que ele tem condições financeiras, porque ele é filho de pais ricos. Ele é atleta, se eu não me engano, ele joga lá no negócio da faculdade. E aí, quando ele termina a faculdade, que ele faz o que ele sentia que ele precisava fazer para agradar os pais, ele vai e larga tudo e vai viver na natureza. Esse filme é muito massa, me traz muitas nostalgias. E o que acontece? Esse garoto, ele vai para o meio do mato, literalmente. Ele largou mão de tudo que ele tinha para se conectar com a natureza, porque ele acreditava que aquilo ali é o que traria felicidade para ele. E aí ele tá sem ninguém, ele tá sozinho, só ele, a natureza. E ele começa a ter que caçar, ele começa a passar por algumas dificuldades também. Ele começa a morar dentro de um trailer abandonado que tem lá. E resumindo, porque eu também não tenho uma memória tão clara do como é o filme, ele, em algum momento, ele adoece. Se eu não me engano, é porque ele comeu alguma coisa envenenada, sei lá. E ele não tem ninguém ao redor dele para poder acudir ele não tem como sair dali. Ele vai definhando, né? E tem uma frase que ficou muito famosa desse filme que ele escreve que a felicidade só é real quando compartilhada. E, nossa, essa frase marcou qualquer pessoa que tenha assistido, né? E ela se faz muito presente e muito real hoje também, depois de, sei lá quantos anos que eu assisti esse filme. Porque realmente a cada dia que passa, eu vejo o quanto que eu preciso da minha rede de apoio. Que junto das pessoas e compartilhando a minha felicidade com os outros, eu me sinto sim mais completa, mais feliz, sabe? Até porque também eu tenho escolhido melhor as pessoas que estão ao meu lado. Isso faz toda a diferença. Então não é sobre você se adequar ou estar fazendo parte de um grupo só para se sentir pertencido, mas sim você realmente buscar cultivar sua individualidade e transbordar isso com pessoas que também cultivam a própria individualidade e que te fazem bem. É o clichê, né, gente? No fim das contas, quando você vai crescendo, você vai vendo que os clichês, eles são tudo que fazem você se sentir bem e confortável. Também compreender que ao longo da nossa vida, a gente vai deixar algumas pessoas para trás e que a vida coletiva na vida adulta é bem diferente e até mais difícil do que na adolescência, por exemplo. E vão diminuindo sim as pessoas, mas sempre há uma forma de se conectar. Se a gente olha para o lado, se a gente se permite estar presente, a gente compreende que dentro do nosso trabalho, por exemplo, eu trabalho aqui na padaria com meus irmãos e eles são, né, microempreendedores e eu fico na parte do atendimento. Então, todos os dias eu recebo pessoas na padaria. Inicialmente era um pouco complicado para mim, porque eu não queria nem que entrasse gente que eu tinha vergonha. E aí, no passar do tempo, eu comecei a me conectar com essas pessoas. Geralmente elas só vêm, compram alguma coisa e vão embora, mas naquele momento a gente consegue saber o nome de alguém, entender o que ela gosta, o doce que ela gosta, o pão que ela gosta. Aí você vai e faz uma piada, uma brincadeira. E isso é conexão. A gente acha que a gente vai envelhecendo e não vai tendo mais conexão, mas a verdade é que a forma de se conectar vai mudar. Você não vai estar encangado com a pessoa do mesmo jeito que você fica na sua adolescência, porque você tem mil e uma outras coisas e responsabilidades para lidar. Você tem seu relacionamento, você tem sua família, você tem sua vida, seus estudos, seu trabalho, seus horários que são diferentes. Às vezes você mora numa cidade diferente, então tudo é diferente. É uma questão da gente ir sabendo viver a vida de acordo com o que ela é naquele momento. E que a vida ela vai fluindo. E se a gente não anda em harmonia com ela, a gente perde essas conexões. Quando a gente se permite conhecer outra pessoa, a gente também cria algo dentro de nós que é muito importante. A gente vê que existe vida para além do nosso mundinho, da nossa bolha. Isso enriquece o nosso desenvolvimento como seres humanos. Então, entender que existe uma cultura diferente da nossa, que existe uma forma diferente de ver o mundo, a gente só consegue isso através da vulnerabilidade de se pôr a conhecer outras pessoas. Então, assim, gente, se você, como eu, gosta de conexão e socializar, mesmo sendo uma pessoa tímida, existe sempre uma forma de se conectar e ninguém precisa mudar o jeito que é. Pelo contrário, é a partir do momento que a gente aceita a forma que nós nos expressamos, que as conexões mais reais, elas vão acontecer na nossa vida.